Olá, professora Ana Olívia aqui para falar um pouquinho com você. Sou professora da área de Ciências da Natureza e eu estou aqui para ser contribuição para o seu despertar da consciência, para a sua expansão da consciência e permitir com que você entenda que a vida é um eterno movimento. Portanto, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Ciência, Consciência e Movimento. Há muito tempo eu tenho resistido em estar aqui, mas agora eu escolhi deixar essa resistência de lado e realmente eu percebi que eu poderia sim ser contribuição para muitas pessoas. Por isso que eu estou aqui. E hoje eu quero compartilhar algo que ocorreu na minha aula. Eu sou professora de ciências do fundamental, de cursos técnicos e também de curso superior. E na minha aula, há alguns dias, aconteceu uma discussão, tá? E eu resolvi compartilhar essa discussão aqui com você, porque esse é meu objetivo. Compartilhar aquilo que eu sei que vai ser contribuição para você. Durante a minha aula no curso técnico de nutrição, alguns alunos, algumas alunas estavam comentando que estava muito desafiador elas estarem onde elas estavam. Então eu tenho, principalmente no curso técnico, eu tenho alunos que estão fazendo ensino médio, estão lá no segundo, terceiro ano do ensino médio, durante a manhã e a noite fazem curso técnico, e também tenho alunos que ficaram muito tempo sem estudar, né? Anos sem estudar. Principalmente alunas que estavam ali tomando conta de casa, tomando conta de filhos e, por uma vontade, resolveram voltar a estudar. E elas, justamente essas que estavam, essas alunas que estavam comentando que estava muito desafiador. Então elas comentavam: professora, está muito desafiador, nunca imaginei que eu fosse estar depois de tanto tempo sentada numa sala de aula. Bom, estávamos na aula de microbiologia, era uma aula sobre reprodução de bactérias, e eu resolvi parar a aula e conversar com elas sobre o que é que estava acontecendo com elas naquele momento. E é isso que eu vim compartilhar com vocês aqui. Bom, o que eu expliquei para elas, eu parei a minha aula, que era de microbiologia, e falei: bom, gente, então agora eu quero que vocês entendam, o que é que está acontecendo. E isso é a vida, gente. Vamos lá. Elas estavam até então numa região que a gente chama de zona do conforto. Então elas estavam numa rotina ali de vida, de vida pouco ali, estavam em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, enfim. E de repente resolveram mudar a vida, Resolveram ali encarar um novo desafio. Então elas saíram da zona de conforto e entraram numa zona que a gente chama de zona do medo. E é claro que quando a gente está num lugar que você já sabe como funciona, você já sabe os resultados que você tem, e você escolhe avançar, é óbvio, você escolhe sair de onde você está, encarar algo novo. É claro que o novo, ele traz insegurança pra gente, ele traz medo, isso é normal. Então, o que eu expliquei para elas naquele momento, eu falei: vocês estavam aqui, naquela zona de conforto, e de repente vocês resolveram, de repente não, por uma escolha, elas resolveram sair dessa zona de conforto e entrar numa outra zona. E aí é óbvio que dá medo. Então elas entraram numa zona de medo, numa zona de insegurança. Elas entraram, começaram a enfrentar algo novo. E tudo que é novo traz uma certa insegurança pra gente. Bom, mas aqui é que tá. Quando a gente enfrenta o medo, e era exatamente isso que elas estavam fazendo, enfrentando o medo, elas estavam se permitindo, estão se permitindo adquirir novos conhecimentos. Quando a gente a gente se permite enfrentar este medo, enfrentar essa insegurança e avançar, você entra numa zona que a gente chama de zona da aprendizagem. Elas estão no momento que elas estão adquirindo novos conhecimentos e estão se permitindo adquirir novas
habilidades. Então, essas novas habilidades que a gente vai adquirindo quando a gente entra na nossa zona da aprendizagem, permite com que a gente avance numa próxima zona, que a gente pode chamar de zona do crescimento, zona da expansão. Com isso, você está pronto para coisas diferentes na sua vida. Você está pronto para a evolução. A evolução, gente, ela chega para a gente. Ela bate na nossa porta, né? A vida, ela não pode ser, nada tem que ficar parado. A gente tem que estar sempre em movimento. Portanto, quando a gente sai da zona da aprendizagem e a gente enfrenta uma zona de crescimento, a gente está pronto para coisas novas chegarem. E isso é expansão. A gente entra numa zona de mais expansão, de coisas boas chegando, de coisas novas, crescimento. Quando você entra na zona do crescimento, na zona da expansão, você está pronto para novas possibilidades na sua vida. Mas o que faz a gente romper essas barreiras aqui para que a gente entre no espaço de mais expansão? Existem 3 passos para a gente sair da zona do conforto e chegar na zona da expansão, do crescimento. Primeiro passo é a tomada de consciência. Então a gente tem que estar consciente de que a gente está numa zona que ali eu já sei o resultado. Se eu não me movimentar, se eu não fazer algo novo, eu vou ficar ali estagnado, eu já sei o que vai acontecer ali. Então eu preciso ter consciência de que eu preciso sair daqui para poder crescer, para poder mudar a minha vida, transformar a minha vida. Então, tomada de consciência. Segundo passo, gente, a gente precisa desejar. Sabe aquele desejo ardente por alguma coisa? Você querer ser uma pessoa diferente, você querer crescer, você querer evoluir. Então, esse desejo, ele bate na gente. Então, esse é o segundo passo, é esse desejo, é esse desejar e se permitir. E o terceiro passo, gente, que é exatamente o que vai romper essas barreiras, é a coragem. Mas entenda, coragem, gente, não é ausência de medo. Coragem é você enfrentar tudo com medo mesmo. Sabe aquela história? Vá, mas vá com medo mesmo? Isso é ter coragem. Então, o que eu desejo para você é muita coragem para sair da sua zona de conforto, para que você se permita crescer. Então, movimente-se. Vá em busca da sua zona de crescimento. Bom, eu parei a minha aula naquele momento para explicar isso para as minhas alunas, né? E resolvi compartilhar aqui com vocês. Espero que eu tenha sido contribuição. Um grande abraço para você. Fica aqui comigo que vai ter muita coisa boa aí chegando neste novo canal. Ciência, consciência e movimento. Um grande abraço para você. Entenda, conhecimento transforma pessoas. O mundo é feito por pessoas. Pessoas transformam o mundo. É sempre sobre isso. Um grande abraço para você.